Shalom. Nós temos estudado na EBAC, Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão, o tema Acima das Expectativas, que é um estudo baseado no Sermão do Monte. E hoje o nosso tema é Casamento acima das expectativas. E encontra-se lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. No casamento, duas pessoas se tornam uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. E o adultério, ele quebra a confiança entre o marido e a mulher. E é por isso que as pessoas dizem coisas como, ai, meu coração está partido. Jesus, ele citou o 7º mandamento, não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. E no contexto judaico, o adultério ocorria quando uma pessoa casada envolvia-se sexualmente com alguém que não fosse o seu cônjuge. Hoje isso ficou muito mais liberal. As pessoas às vezes pensam assim, desde que a outra parte não fique sabendo, tudo bem. Há inclusive o chamado relacionamento aberto, que é quando os parceiros envolvidos, eles acertam entre si que lhe seja permitido ter relação sexual com terceiros, sem que isso seja considerado uma traição, uma infidelidade ou um adultério. Mas voltando para o nosso texto, enquanto os judeus preocupavam-se com o ato exterior do adultério, Jesus preocupava-se com o ato interior, com o coração. E lá no versículo 28 ele diz assim, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus diz que não bastava absterem-se de relações sexuais ilícitas. O só olhar com o pensamento impuro já era considerado adultério, mesmo sem praticar o ato. Na Bíblia Revista e Corrigida diz assim, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Em Êxodo capítulo 20, versículo 17, diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Cobiça é o desejo ardente de possuir, de conseguir alguma coisa, é a ambição, é desejo desmedido, é obstinação, anseio. Em Tiago capítulo 1, versículo 15, diz assim, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Assim, o adultério, ele começa antes da concretização do ato. Começa pelo olhar, pelo desejo, e cabe a nós, então, filtrar esses sentimentos para que não encontrem abrigo no nosso coração.
Em Mateus capítulo 15, versículo 19, diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição. A palavra aí é porneia, que significa imoralidade, prostituição, fornicação. A tendência é pecar, mas isso não quer dizer que nós somos forçados a ceder à sua tendência. Somos apenas influenciados por ele e não dominados. Agora, como controlar esse coração rebelde? É o próprio homem quem escolhe a quem ele obedece, podendo tanto escolher obedecer a Deus para a retidão e vida eterna, ou ao seu coração pecaminoso para a iniquidade e morte eterna. A tendência do coração é pecar, mas compete a cada um de nós escolher se vamos alimentá-lo com o fruto da iniquidade que ele deseja, o que torna cada vez mais dependente do mal, ou nutri-lo com aquilo que ele a princípio não quer, mas que aos poucos se acostuma e passa a gostar. O homem, ele sempre teve a tendência do pecado, do adultério, da cobiça, mas hoje tem uma facilidade muito maior para esse tipo de pecado, que é através da internet. Torna-se muito mais acessível, barato, é aceito por muitas pessoas, anônimo, está ali escondidinho atrás de uma tela, ninguém está vendo, parece até inofensivo, parece inofensivo, sempre cheio de novidades, atrativos, parece que tudo é permissível, mas também é viciante. O cibersexo é considerado uma droga, é chamado de o crack da compulsividade sexual. Não sei se você sabe, mas a indústria pornográfica recebe 97 bilhões a cada ano. Lucra mais do que companhias de tecnologia juntas, a Microsoft, a Google, a Amazon, o Yahoo e outros tantos. A pornografia infantil arrecada 3 milhões de dólares por ano. A pornografia na internet tem 4.200 milhões de sites pornográficos, 420 milhões de páginas pornográficas, 68 milhões de buscas diárias por pornografia, 25% de toda a busca diária na internet, 100 milhões de sites de pornografia infantil. E como que a pornografia entra no lar? Através do computador, através da internet, filmes, livros, revistas, músicas, muitas músicas feitas realmente para despertar a sensualidade das pessoas, propagandas, você vê muitas vezes propaganda que não tem nada a ver com sexo, mas tem de colocar o sexo para fazer a propaganda de um pente de cabelo. Roupas, elas são feitas mesmo para despertar a sensualidade, televisão, enfim. A mídia, de uma maneira geral, procura despertar nas pessoas a sensualidade. Nisso há muitos prejuízos. Por exemplo, alimenta o egocentrismo. Quando a pessoa está na internet ali vendo os filmes pornográficos ou conversando com alguém que não seja seu marido, sua esposa, está alimentando. Eu estou sozinho aqui vendo um filme ou coisa parecida. Enfraquece espiritualmente, aumenta a insegurança por meio de comparações. Fica comparando o homem com aquele outro
todo trabalhado, a mulher também fica se comparando, e isso gera uma insegurança para as partes. Afeta a habilidade de ver e de respeitar a beleza do cônjuge, e perde o respeito pelo cônjuge. Afeta a habilidade de se comunicar, porque ele fica ali sozinho, não precisa interagir com outras pessoas. Resulta em isolamento, fica horas ali sozinho, isolado no seu canto. Perpetua mentiras e enganos, ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Aumenta também a culpa, se é um cristão verdadeiro, mesmo que ele fique ali escondidinho, mas ele sabe, ele tem consciência de que está errado. Enfraquece a fé e o relacionamento pessoal com Deus. Cria também uma dependência da pornografia. Visualizar imagem erótica libera uma dopamina no cérebro, a qual é semelhante a uma droga. E esse processo gera uma sensação de excitação. Agora, como que os cônjuges se sentem? A outra parte. Isso é um caso extraconjugal? Claro que é. A outra parte, se fica sabendo, sente-se traído, sente que não são mais atraentes, prestes estão a buscar o divórcio, já que a fidelidade foi quebrada. Há pouco tempo atrás encontrei-me com um velho amigo, ele estava realmente envelhecido. E aí eu fui conversar com ele e ele disse que havia se separado da esposa. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu estava sempre em sites pornográficos e um dia minha esposa entrou e me viu envolvendo-me com esses sites e ela não aceitou, considerou isso um adultério e separou-se de mim. Hoje eu vivo numa casa separada, sozinho, lá num canto, aliás, ele era um profissional reconhecido, mas ele estava vivendo no fundo de uma casa, lá numa edícula, e ele disse, Noidi, o dia que eu morrer só vão perceber quando eu começar a ter mau cheiro, porque eu estou totalmente isolado de tudo e de todos. Então, cuidado com o mundo virtual. O mundo virtual, ele oferece um suposto sigilo que faz com que os seus usuários se arrisquem. Fujam das paixões carnais. Nunca pense que você é forte o suficiente. O Salmo 101, versículo 3, diz assim, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso me pegará. Em Jó capítulo 21, ou melhor, capítulo 31, versículo 1, diz assim, fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria em uma donzela? Então ele nos chama para que façamos uma aliança com os nossos olhos. Eu vou cuidar dos meus olhos para que não olhe, para que não veja, para que não atente às coisas pecaminosas. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, diz assim, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. E usa uma palavra terrível, malditos. A expressão, eles têm os olhos cheios de adultério, literalmente significa, tem os olhos cheios de adultério. É isso. Se fica olhando para coisas que levam a pensamentos e a pecado através da mente, já está adulterando. E Pedro diz que pessoas assim padecem de uma desenfreada ambição por coisas que não têm direito algum de possuir. As consequências
são desastrosas. Não importa quão difícil seja o seu casamento, não importa quão difícil seja a sua situação no casamento, o adultério nunca será a solução. Além de ser traumático, é reprovado por Deus. O ganho eterno supera em grande medida as paixões do momento. Às vezes, por causa de um prazer momentâneo, põe a perder a família, perder a comunhão com Deus e às vezes até a questão da sua vida espiritual, da sua vida com Deus. Jesus foi muito firme ao descrever o perigo do pecado e como rechaçá-lo. No versículo 29 diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 30, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então ele usa metáforas muito fortes e aconselha aqueles que têm problemas o que ele deve fazer. É claro que é num sentido figurado e figurativo, mas precisamos perceber aquilo que está fazendo, ajudando, contribuindo para levar ao adultério, deve ser extirpado. Por exemplo, nós falamos a questão do perigo da internet. Se você não está tendo controle, é melhor você cortar a internet. Eu me lembro que uma ocasião eu fui procurado por um senhor, um jovem senhor, e ele dizia: pastor, eu não consigo dominar, eu entro lá no computador para ver alguma coisa, logo eu já estou entrando em sites pornográficos. Então eu tomei a seguinte decisão: eu cortei a internet da minha casa. Isso é radical? Claro que é radical, mas é menos radical do que cortar uma mão ou arrancar um olho. E então a pessoa às vezes precisa ter coragem, às vezes precisa romper com amizades. Se você percebe que uma amizade com um sexo oposto está te atraindo, te levando à tentação, ao pensamento pecaminoso, tem que ter coragem de romper com essa amizade, tomar caminhos diferentes para ir para o trabalho. Sempre quando eu vou lá eu a vejo, e então eu fico no meu pensamento adulterando. Muda de caminho. Enfim, você precisa perceber o que está te levando a esses pensamentos pecaminosos e cortar, e tirar da sua vida. Eu sempre penso assim: quando Deus falou para Adão, Adão, não coma daquele fruto, o que ele tinha de fazer? Ir lá do outro lado do paraíso, ficar lá longe. Mas não, ele foi ficar ali, debaixo daquela árvore com a boca aberta. Isso é por minha conta, né? Debaixo da árvore e o fruto cai na boca. Ai, caiu, olha, fazer o quê? É claro que eu estou ilustrando, mas é isso, ele tinha que ir para outro lado do paraíso. Ele deu bobeira, ele deu moleza, e a gente não pode dar moleza para o pecado. A ordem é vigiar. Vigia, irmão, vigia, irmã, porque o assunto é sério. Um outro cuidado que a gente precisa tomar e prestar atenção é o seguinte: reconheça que por mais crente que seja a pessoa, ela não está imune. Eu fico preocupado quando às vezes eu aconselho alguém sobre esse aspecto. Não, pastor, comigo não tem perigo. Não tem perigo. Eu sei até onde eu posso ir. Queridos, quando a pessoa diz comigo não tem perigo, aí mora o perigo. Nós nunca podemos brincar com essa área. Temos de cortar logo, de imediato. Não brinque, ninguém está imune. Um outro aspecto: não fique tempo sem relacionar-se com o seu cônjuge.
Às vezes eu vejo que casais ficam muito tempo sem se relacionarem. Passam às vezes dias, semanas, meses. Isso é um perigo. A própria Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, quando fala do jejum, fala que é para ficar um tempo, mas não é para ficar muito tempo. Logo, tornam-se a juntar. Marido e mulher une-se novamente. Até o aspecto espiritual é importante, mas não fique muito tempo. Voltem a se juntar logo. Então, precisa tomar cuidado e estar sempre um cuidando do outro, o marido atendendo às necessidades da esposa, a esposa atendendo à necessidade do marido. Não brinque com o pecado. Vá para longe do pecado. Agora, um outro aspecto. Ouça as pessoas que te alertam. Às vezes chega amigo, amiga e fala, olha, cuidado, olha. Então, você já está dando sinal, já não está sendo uma coisa mais só íntima. Então, escute, ouça essas pessoas. Não dê condições para que ocorra nem o adultério, nem o pensamento. Então, é aquilo que nós falamos, cuidado com a revista que você vê, cuidado com a roupa que você usa. Você pode às vezes dizer o seguinte, não, a roupa que eu estou usando me faz bem, mas não vai provocar num terceiro, numa outra pessoa, a questão da sensualidade. As pessoas dizem o seguinte, o que é bonito é para se mostrar. Não é isso que a Bíblia diz. Se você, homem, tem um corpo bonito, é para mostrar para a mulher. Se você, mulher, tem um corpo bonito, é para mostrar para o seu marido. Não despertem nos outros desejos que não devem ser cumpridos. Não provoque sensualidade. Não provoque no outro o desejo de pecar. Quer ver um outro aspecto? Não compartilhe suas dificuldades matrimoniais com sexo oposto. Já vi tanta gente, minha melhor amiga, meu melhor amigo. Não compartilhe suas dificuldades do casamento com sexo oposto. Peça ajuda para uma pessoa espiritual e do mesmo sexo. Com pessoa que você sabe que é temente a Deus, consagrado ao Senhor, que pode te ajudar nessa área. E consagre-se ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Conte para o Senhor as suas dificuldades. E eu vou até dar uma dica. Quando você for orar para o Senhor e dizer das suas fraquezas, eu faço isso numa oração silenciosa. Eu conto para Deus quando eu tenho alguma fraqueza para confessar, seja em que área for. Eu faço em oração silenciosa porque Deus sabe o que vai na nossa mente. Ele é onisciente. Satanás não é onisciente. Então eu não expresso, eu não falo em palavras porque eu não quero que o diabo saiba o que ele não precisa saber. Então você ore muito, busque a Deus, consagre-se ao Senhor. Essa área de sexualidade, de adultério, de pensamentos pecaminosos, é uma área muito séria e nós precisamos consagrar a Deus. A graça de Deus é capaz de nos tornar preparados para superar o grande desafio e vencer o pecado. Que Deus abençoe você, tenha uma vida bonita, limpa, santa, consagrada ao Senhor em todas as áreas. Agora, depois de advertir sobre o adultério, dos olhares impuros, de admoestá-los contra os seus impulsos, Jesus incentivou a fidelidade no casamento. Versos 31 e 32, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Só que esse é um assunto para a próxima aula, porque também é um assunto muito importante sobre a questão do divórcio. Que Deus abençoe você, você tenha uma vida mesmo consagrada ao Senhor, fuja tanto do adultério, como também dos pensamentos impuros,
e que Deus abençoe e nos encontramos no próximo domingo. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Quero terminar orando. Querido Deus, eu quero em nome de Jesus ratificar a minha entrega ao Senhor. Quero te pedir que tu abençoes também a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. E ajuda-nos a ter uma vida bonita, limpa, coerente. Livra-nos de cair em tentação e que agrademos ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos assim, eu te peço, consagrando-me ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.